Muito bem, rapaziada. Estamos começando o nosso Desperta de hoje. Hoje é 15 de maio. Tudo bem com vocês? 15 de maio de 2023, né? 7 horas da manhã, 7h01 da manhã, mais precisamente. Como é que foi o Dia das Mães de vocês? Como é que foi o Dia das Mães, o Pedro Falcão? Tudo certo com a sua mamãe lá? Certo. Tudo beleza? Fez um churrasco para ela ou não? Claro, café da manhã. Café da manhã, tudo. Deu presentinho? Aquela coisa toda? Cestinha. Gostou do presentinho? Sim, né? Mãe sempre gosta, né? Mãe não tem ruim, né? Ela fingiu, né? Mãe se não gosta, finge, né? O trabalho da mãe é esse, né? Mandar um beijo pra minha mãe. Aliás, minha mãe veio me visitar no Dia das Mães e foi embora, sabe quando, Pedro Falcão? Sábado de noite. Minha mãe veio aí, né? Deu um tempinho aí, sábado de noite, pessoal. Tá bom já, né? Não precisa ficar pro Dia das Mães, então tá bom. Então, um beijo pra minha mãe, um beijo pra todas as mães, né? Um beijo para minha esposa também, que é a mãe do meu filho, né? Mãe do nosso filho, nosso querido filho amado. Espero que o final de semana de vocês tenha sido maravilhoso. Gente, quem tá chegando por aí, vai deixando seu comentário. Pode pegar o link também, vocês sabem, né? Pega o link e distribui por aí. A gente tá com uma audiência bastante legal todos os dias, mas claro que a gente precisa aumentar essa audiência. Eu não sou, ao contrário da maioria dos jornalistas, aliás, inimigo da audiência, né? Sabendo que tem jornalista que é inimigo da audiência, não gosta de audiência. Acha que a audiência é coisa do programa do Luciano Huck, né? O que é um grande erro, né? Se a gente não tem audiência aqui, ninguém vê as coisas que a gente fala. Se ninguém vê as coisas que a gente fala, Pedro Falcão, nada acontece feijoada, né? É o clássico, né? Então, precisamos que as pessoas saibam, né? A gente está chegando aqui já com 12, 13 mil pessoas, às vezes batendo aí no ao vivo, mas seria muito legal ter mais gente. Então, faz uma gentileza, se você está chegando nesse programa agora, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, seja na Twitch, seja no Twitter, onde for. Este programa vai ao ar na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Falei todos os dias, certo? Falei, né? De segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, a gente vai dar um giro aqui nas principais notícias do Brasil e do mundo, mas não ficar só lendo notícia, né? A gente dá contexto também para vocês ficarem não só mais informados, mas também mais espertos. Então, por gentileza, pega o link que está aí na sua plataforma preferida, né? A gente está preferencialmente no YouTube, mas também em várias outras, e joga esse link para as outras pessoas. Eu vi que já de manhã já tinha pessoas aí de fora do Brasil dando bom dia, pessoal da Dinamarca, pessoal de onde mais, ô Pedro Falcão? Você pegou aí, pescou? De onde é que as pessoas estão aí, ó? Canadá, que mais? Estados Unidos, Itália, Portugal, Espanha. Muito bem, bacana. Legal, tem muita gente que acompanha o Desperta por causa do fuso horário também, né, gente? Aqui no Brasil são 7 horas da manhã, mas se você está na Europa, você já está almoçando e você está fazendo o quê? Dando o famoso nó no trabalho, né? Então, sugestão, em vez de você trabalhar, você fica assistindo o Desperta, né? O que é mais legal? Trabalhar ou ver Desperta? Né? Trabalhar? Não, né? Ver o Desperta. Eu acho que dá para fazer os dois. Dá para fazer os dois, né? Dá aquela enrolada, deixa 2 janelas abertas. Quando o seu chefe passar por trás do computador, você deixa a janela do trabalho. Quando ele desaparecer, você bota a janela. Aliás, tem uma coisa importante que volta e meia eu falo aqui, eu vou falar de novo. Vários aplicativos, né? Inclusive o aplicativo do YouTube permitem que você simplesmente ouça o nosso programa. Então, quem tem aquele hábito de acordar de manhã cedo, ou quem tem hábito de ouvir rádio, você pode, claro, ouvir este programa como se fosse um programa de rádio, tá bom? A gente vai mostrando coisas na tela aqui, mas a gente vai fazendo também, no limite do possível, uma audiodescrição para a galera que está só ouvindo saber o que está rolando. Muito bem, gente, vamos lá então, semana começando agora, né? A semana tem bastante notícias que devem se desenrolar ao longo dessa semana, lembrando que amanhã, possivelmente, né, está marcado um depoimento do senhor Jair Bolsonaro para a Polícia Federal, tá? Então a gente vai acompanhar isso hoje. Por enquanto não temos notícias de se esse depoimento vai acontecer ou não. Vamos lembrar que nas últimas 2 semanas aí vieram à tona várias coisas em relação à família Bolsonaro, a partir da busca e apreensão na casa do Jair e da prisão de pessoas ligadas ao ex-presidente, mais notadamente um cidadão chamado Mauro Cid, um tenente-coronel do Exército, que é o braço direito, o ajudante de ordens, né? Aquele cara que viveu com o Bolsonaro nos últimos anos da presidência, né? Era um cara de fato palaciano, né? É um cara que conhece muitos segredos do senhor Jair Bolsonaro e é um cara que eventualmente
com a quebra dos seus sigilos, principalmente do seu celular. Estamos ao longo dos dias aí descobrindo várias coisas que aconteceram no mundo bolsonariano, né? Naquele mundo paralelo em que eles viviam, né? Entre essas coisas que a gente está descobrindo, tentativas, conversas para uma tentativa de golpe de Estado. Mas tem mais coisa, tem envolvimento da Michelle Bolsonaro também em depósitos em dinheiro feitos para Michelle Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente chega nessas notícias. Vamos lá então, gente? Vamos lá dar o nosso giro da manhã para ver o que está acontecendo por aí? Vamos lá, vamos começar o dia com o DCM, lá o Diário do Centro do Mundo, uma notícia bem legal para a gente começar a semana também um pouco mais animado, né? Também que não só de notícia ruim vive o mundo, né, Pedro Falcão? 9 a cada 10. 9 a cada 10, infelizmente, né? A gente está tentando mudar essa estatística também, né? De vez em quando tem umas notícias assim um pouco mais legais aqui também, né? Infelizmente é o clássico do jornalismo, né? Um cachorro mordendo um homem não é notícia, né? A notícia é o homem mordendo o cachorro, né? Vamos lá então, no Diário do Centro do Mundo, hoje a manchete principal deles é uma reportagem publicada ontem, né? Sábado, no final da tarde. Casamentos homoafetivos quadruplicam no Brasil em 10 anos, né? Olha a diferença que faz um país que tem políticas que permitem que as pessoas possam amar livremente, né? Até o amor das pessoas precisa ser organizado pela política, né? É um negócio inacreditável. Vamos ver aqui, o número de matrimônios homoafetivos quadruplicou desde que o Conselho Nacional de Justiça obrigou cartórios a celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Isso aqui são informações colhidas pela Folha de São Paulo, que foi transformada em manchete pelo site DCM e está na capa do seu site na manhã de hoje. À época, a decisão seguiu o entendimento do STF, que declarou ser ilegal negar união civil entre casais homoafetivos. Imagina, você chegava num cartório e queria fazer a sua união estável e o tiozão do cartório lá falava não. Por que não? Ué, por que não? Qual o problema? Se a pessoa quiser fazer. É um contrato privado entre duas pessoas, né? Mas realmente era muito difícil, acontecia muito isso, né? E aí, nos últimos 10 anos, teve uma mudança dessa postura, e aí em 2013, o primeiro ano da obrigatoriedade nacional, ocorreram 3.700 celebrações, no primeiro ano que o CNJ foi lá e falou: senhores dos cartórios, vocês parem de fazer isso, porque as pessoas têm esse direito, né? Já em 2022, portanto no ano passado, né, que foi o ano que fechou esse levantamento, então o levantamento feito de 2013 até 2022. No primeiro ano foram 3.700 celebrações oficiais cartorizadas de casamentos de pessoas assim ditas, né, de mesmo sexo. Já em 2022 foram quase 13 mil celebrações, né, oficiais em cartórios. O levantamento é da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, a entidade que responde por cartórios. Até abril deste ano, o Brasil contabilizou cerca de 76.430 uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Em média, são realizadas 7.600 celebrações por ano. Antes do CNJ publicar a resolução e padronizar a atuação das unidades registrais no país, em solicitações de casamentos homoafetivos, os cartórios eram obrigados a solicitar autorização judicial para celebrar a união. Então, assim, é um festival de absurdos que acontecia, e a gente está falando isso de 10 anos atrás, né, gente? É pouco tempo, né? Para a gente ver também que muitas vezes os direitos que a gente acha que estão conquistados estão plenamente inseridos no nosso contexto social. Na verdade, muitas vezes eles são muito recentes, demora muito tempo, então eu quero aqui, primeira coisa, celebrar isso aqui, né? É incrível que isso esteja acontecendo. Os desafios em relação a esses temas estão longe de acabar. A gente viu, principalmente parlamentares eleitos aí nos últimos tempos, né? Colocando peruca, aquela coisa toda, né? Essa gente ruim, né? A gente viu essa gente ruim, mas parabéns para todo mundo que fez essa luta, inclusive, né? Isso é muito importante. Lembrando aqui que na semana passada, infelizmente, né, tivemos o falecimento, né, do David Miranda, parlamentar, que foi um dos parlamentares que encampou essa luta, né? Ele foi um dos caras que no Congresso Nacional era uma raríssima figura que claramente encampava essa luta, né, com bandeira, de fato, inclusive, né, uma perda enorme, né, para o Brasil
também a gente não ter mais essa representatividade lá como tinha antes, mas a gente viu nessa eleição aí também, que foi uma eleição complicada, a gente elegeu um parlamento bastante esquisito, né? Muita gente de extrema direita, muita gente conservadora, radical ali no parlamento, mas ao mesmo tempo a gente tem aí Duda Salabert, a gente tem Erika Hilton, a gente tem aí vários representantes, né, dessa dita comunidade, né, que na verdade não necessariamente é uma comunidade, né? É também importante lembrar que eles podem fazer uma outra interpretação, mas, por exemplo, não é que cresceu o número de homoafetivos, não, porque os extrema-direita sempre falam, não, que os tempos de hoje, que não sei o quê, não, as pessoas sempre amaram desde sempre. Exatamente, pessoal. Só agora o Estado deixa se casar no civil. Exatamente, eles estão apenas legalizando o seu amor, né, o Pedro Falcão, né? Porque a gente sabe que a extrema-direita no mundo todo, não é só no Brasil, tem medo da ditadura gay, né? Negócio que veio da cabeça deles, esse negócio, aliás, não é uma coisa só do Brasil, isso é uma coisa que vem de muito tempo, é uma coisa da extrema-direita organizada no mundo todo, né? E essas pessoas são alvos, estão entre os alvos preferenciais. Então é importante a gente celebrar esse tipo de notícia. Eu fiz questão da gente falar sobre isso aqui. De novo, tem muito desafio pela frente ainda, mas que bom ver que a estatística está a favor nesse caso, né? Vamos lá então, gente. Essa notícia aqui é da sexta-feira, do final do dia, mas eu achei importante trazer aqui, né? Muita gente no final de semana fica alheia às notícias e, para além de tudo, isso aqui não vai ser destaque na imprensa nacional, como não foi, né? Não foi e não será. Olha aqui, notícia lá do Conjur, que é um portal focado em assuntos sobre o Poder Judiciário, né? TCU arquiva processo que apurava doações ao PT na campanha de 2010. Por falta de provas de irregularidades, a gente vai até levantar para botar isso aqui bem claro aqui. E ninguém está fazendo uma defesa de absolutamente nenhum partido, de nada aqui. Vamos colocar as coisas como elas estão, para a gente entender como chegamos até aqui também. Isso aqui é política, tá? Isso aqui é política. Vamos entender como que isso aqui é política? Olha aqui, ó. Falta de provas, tá? Falta de provas, que é uma questão básica em qualquer processo judicial, né? Então, assim, por falta de provas, a primeira Câmara do TCU arquivou o processo que apurava irregularidades em doações ao Partido dos Trabalhadores na eleição de 2010. Havia suspeita que as doações feitas à legenda tinham recursos oriundos de um contrato firmado entre a Petrobras e o consórcio CCPR da Repar. Os ministros do TCU, no caso, acompanharam manifestações da área técnica do Ministério Público, ou seja, o TCU tomou uma avaliação técnica não da cabeça dos ministros do TCU. O próprio Ministério Público, que foi quem ofereceu a denúncia contra o PT, o próprio Ministério Público fez uma avaliação técnica das provas para ver se elas existiam e acabou fazendo uma manifestação junto ao TCU e decidiram pelo arquivamento do caso por conta do quê? Qual que é a grande questão aqui? Falta de comprovação de qualquer vínculo do PT ou de seus representantes com o superfaturamento do contrato. Por que que essa notícia é importante? Isso aqui era uma denúncia que tinha sido feita no âmbito da Lava Jato, se refere à eleição de 2010, tá? Mas a notícia, a denúncia é de 2015, tá? 2015 aqui, ó. Tá feio isso aqui, mas vocês entenderam, né? Por que que isso aqui é importante? Eu quis trazer para vocês, tá? Primeira coisa, essa denúncia alimentou a imprensa com ataques contra o PT. E, de novo, eu não sou advogado do PT, nem do Lula. O advogado do Lula é o Zanin, né? Ou seja, isso não é problema meu, né? Defender o PT ou o Lula. É problema meu enquanto cidadão observar o que aconteceu nesse caso aqui. Teve uma denúncia dizendo que o PT tinha recebido dinheiro de modo irregular por conta em troca de um contrato na Petrobras. Essa denúncia é uma denúncia de 2015. Vamos lembrar o que aconteceu depois de 2015 e vamos lembrar como isso aqui foi instrumentalizado pela imprensa. Então vocês vão lembrar dos clássicos tubos de dinheiro do Jornal Nacional, né?
capa da Folha, capa do Estadão, capa da não sei o quê, articulistas nas TVs assinatura falando sobre isso. Isso aqui virou manchete durante anos. Anos. Não é pouco tempo não, tá, gente? Anos. Denúncia de 2015. Essa notícia aqui influenciou no impeachment da Dilma, tá? Influenciou no impeachment da Dilma. A Dilma caiu por uma combinação de fatores, entre elas o antipetismo, que foi muito insuflado pelos tais escândalos de corrupção. A gente está vendo agora aqui que um dos principais deles foi derrubado por total ausência de provas, sem mostrar comprovação de nenhum vínculo do PT ou de seus representantes com o tal do contrato, zero. Tá? Isso aqui influenciou, ou seja, Lava Jato diretamente influenciando na queda da Dilma e na eleição do Bolsonaro. Chegamos até aqui graças muito a isso aqui. E aí, uma coisa que eu me pergunto, né? 12 de maio de 2023, a denúncia é de 2015. Levamos quase 10 anos para se livrar disso aqui. Se o tribunal tivesse sido mais célere, mais rápido, a gente não teria um monte de problemas que temos, porque isso aqui faria muita diferença. Muita diferença. Então vocês vejam como o próprio sistema é um sistema que fica perpetuando essas coisas. Você tem uma denúncia do Ministério Público? Ótimo. Que se avalie aquela denúncia e se tivesse comprovação, que se puna o partido. A questão é que levou quase 10 anos para julgar isso aqui, para chegar à conclusão que não tem nenhuma prova que sustente essa denúncia. Só que no meio tempo essa denúncia ficou rodando. Ela fez parte da imprensa brasileira, capa da Veja, capa da Isto É, manchete de Jornal Nacional, matéria no Fantástico. E foi. Pressão para delações. Aí você tem uma denúncia de 2015 que em 2023 ela é derrubada. Por ausência total de provas. Nenhuma comprovação de qualquer vínculo do PT e de seus representantes com o superfaturamento do contrato. Então, as coisas caminharam pelo Brasil nos últimos anos também por causa da leniência dessas entidades, né? O TCU não poderia, de maneira alguma, levar esse tempo todo para julgar uma causa dessa, gente. Uma causa que mexeu na eleição, que fez a Lava Jato crescer, que levou o Moro a ser ministro da Justiça do Bolsonaro, que estava levando o Moro para o STF. O trabalho desses caras todos aqui, que influenciou na eleição do Deltan, que influenciou na eleição do Moro, que influenciou na eleição do Bolsonaro, que influenciou no impeachment da Dilma. Uma notícia, eu tô falando dessa aqui, uma, não é a única. Tá? Então achei importante trazer isso aqui para a gente pensar também como as coisas andaram nos últimos anos no Brasil, né? E a influência que esse tipo de por falta de palavra melhor, vamos usar a palavra narrativa, né? Tem palavras melhores por aí, mas como essas coisas andaram também e como não andaram também, né? Tá bom, vamos dar uma passada rápida no principal jornal dos Estados Unidos. O New York Times está trazendo hoje na sua capa as eleições na Turquia. Olha aí, ó. Para quem não sabe, a Turquia está neste momento numa disputa eleitoral, né? O Erdogan, como todo mundo conhece no Brasil, né? Eu acho que tecnicamente se fala Erdogan, né? Mas vamos manter Erdogan. Eu tô sentindo que tá raspando meu microfone, Pedro Falcão? Não? Não tá incomodando, não? Então tá bom. O Erdogan, que já está há duas décadas no poder, né? Vamos lembrar que ele consolidou o seu poder durante as chamadas primaveras árabes, né? Que aconteceram, né? Naquele contexto, né? 20 anos atrás. Vamos lembrar que boa parte delas foram instrumentalizadas pelas redes sociais, em especial no caso dos países do norte da África, pelo Twitter e pelo Facebook. Nunca nos esqueçamos disso. Plataformas de todo mais desreguladas, né, que fazem literalmente o que querem, né, e quando a gente achou lá que estava rolando uma revolução colorida, bonita, popular, a gente viu o que aconteceu lá e as coisas só pioraram, né, e na época a Europa toda se envolveu nessas guerras, né, eu me lembro que o Gaddafi uma semana estava sendo recepcionado na França e na Itália, e 6 meses depois estava tomando bomba na cabeça de caças franceses e italianos
e depois seria morto, né? Então agora na Turquia as eleições estão andando e o New York Times está dando um destaque principal para isso hoje, isso porque a Turquia é um país importante nas relações e no estabelecimento de algum tipo de equilíbrio ali na região, né? É um país grande, é um país economicamente relevante, é um país que faz ali o contato entre a Europa e os países da região, né? Então, obviamente, o New York Times está dando destaque para isso. O segundo destaque do New York Times aqui, o Zelensky, essa semana, ele deu uma andada lá, deu uma girada pela Europa, né? Se encontrou com as autoridades na Grã-Bretanha, se encontrou também com o presidente italiano, né? Com o presidente e com a primeira-ministra, né? Então está fazendo um giro pela Europa. Tem um encontro que rolou entre ele também e o Olaf Scholz, né? Lá na Alemanha. Onde o Zelensky condecorou lá os heróis de guerra da Ucrânia e também, claro, o Zelensky está fazendo um giro pela Europa pedindo mais ajuda militar. Quem acompanha o Desperta ECL já sabe, eu vou repetir aqui para quem está chegando hoje, está chegando pela primeira vez no programa, né? A Ucrânia tem um problema muito sério de munição. Esse problema vem desde o ano passado. Não é à toa que ainda no governo Bolsonaro, a Ucrânia tentou convencer o Brasil a enviar munição para a guerra. No governo de transição do Lula, tentou fazer o mesmo, e agora, durante o governo Lula, oficialmente, segue tentando convencer o Brasil a enviar munição para lá, porque a Ucrânia realmente tem um problema de falta de munição, de escassez de munição. Munição para infantaria e munição para tanques também, né? A Ucrânia recebeu nos últimos meses aí tanques americanos, tanques alemães, né? Os americanos são aqueles Abrams, né? E os alemães são, como é que é o nome? É o Leopard, eu acho, né? O tanque alemão, né? E aí, só que um grande problema é a falta de munição. As fábricas americanas não estão dando conta de mandar tanta munição para a Ucrânia, né? Tem um grande problema de produção. E aí o Zelensky está dando um giro pela Europa. A princípio, na semana passada, havia expectativa de que teria uma grande contraofensiva do exército ucraniano contra o exército russo para tentar empurrar a Rússia um pouco mais de volta para os seus territórios originais, e o próprio Zelensky deu uma entrevista na semana passada, uma entrevista coletiva, dizendo que não faria isso agora, porque é um momento muito delicado do exército ucraniano, e caso lançasse essa contraofensiva, muito mais gente morreria de modo desnecessário. Então o Zelensky também está segurando uma possível contraofensiva contra a Rússia, porque sabemos também, né, Pedro Falcão, que a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade, né? Então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo no campo de batalha lá. A gente tem notícias muitas vezes desencontradas, que vêm do lado russo, que vêm do lado ucraniano, que vêm da Europa. Não sabemos, não tem como saber, de fato, né? Tem um problema de observadores internacionais lá que não conseguem acompanhar o fronte, é um fronte muito violento, né? Então muitos observadores internacionais não estão lá no fronte, de fato, então a gente não sabe realmente como essas coisas estão. Mas, segundo o próprio Zelensky, não é hora ainda de fazer uma contraofensiva grande, porque basicamente eles estão com pouca munição. Esse é um dos grandes problemas da guerra da Ucrânia hoje, né? E aí estava o Zelensky lá, dando o seu giro pela Europa, para tentar convencer os líderes europeus a colocar mais dinheiro e tentar buscar mais munição para a guerra. Muito bem, vamos lá para a capa do jornal The Guardian, né? O Guardian hoje na sua capa também destaca a eleição na Turquia, né? Uma eleição bastante apertada. Ela teve uma primeira votação no final de semana que passou agora, né? E ela vai ter em 2 semanas, deixa eu ver aqui, isso, em 2 semanas as pessoas irão novamente para as urnas e aí sim vai ter a decisão oficial sobre o que acontece na Turquia, se é o Erdogan que mantém o poder ou se é o seu concorrente, que tem um nome muito difícil de pronunciar, mas hoje de manhã eu fiz a lição de casa aqui, é o Kilik Daroglu, ou Kilic Daroglu, né? Se é que é assim que se fala corretamente, né? Mas a gente vai aportuguesar aqui, porque, afinal de contas, ninguém é obrigado a falar turco, né, Pedro Falcão? Então, lá na capa do nosso The Guardian, tá lá a eleição da Turquia e também o Zelensky, né? O Zelensky tá lá em destaque também na capa do Guardian, justamente com esses encontros bilaterais, né? O Zelensky se encontra hoje com autoridades do Reino Unido e a França aqui também na manchete secundária
dizendo que vai levar mais ajuda militar para Kiev. A França é um dos países europeus que mais tem apoiado a guerra, inclusive militarmente, né, junto com a Alemanha, né? Muito bem, muito bem. Vamos puxar aqui para a capa da Folha de São Paulo, que também traz o destaque sobre as eleições na Turquia. Vamos ler a manchete da Folha para a gente ter uma ideia mais ou menos sobre como as coisas estão andando por lá. Será que eu fiz o meu login na Folha ou vai subir aquela coisa desagradabilíssima da Folha que impede as pessoas de ler notícia? Vamos ver. O presidente da Turquia, o Erdogan, de 69 anos, há 20 anos no poder, saiu na frente na disputa pela reeleição, mas não conseguiu fechar a fatura no primeiro turno realizado neste domingo, portanto, ontem, né? Durante a maior parte da apuração, Erdogan aparecia com mais de 50% dos votos, o que indicava que ele poderia seguir no comando do país por mais 5 anos. Mas a tendência de apuração na reta final, falei que ia aparecer, Leandro. Tem que logar de manhã, Leandro, né? Tem que acordar mais cedo, Pedro Falcão. Em vez de acordar 5, tem que acordar 10 para 5 para fazer o login da Folha, né? A tendência da apuração na reta final apontou por um segundo turno. Com 98% das urnas apuradas, o atual presidente contabiliza 49,35% dos votos, quase matou no primeiro turno, mas o seu principal adversário, o Kemal Kılıçdaroğlu, 74 anos, né, aparece com 44,98%, né? Isso segundo informações da agência estatal lá da Turquia. Então, nas próximas 2 semanas, teremos ainda a continuidade da campanha e daqui a 2 finais de semana, os turcos voltam às urnas para saber se finalmente Erdogan deixará a presidência do país, né? Está lá há um bom tempo e de modo muito controverso, inclusive, né? Não é nada fácil a gente classificar a Turquia como uma democracia plena com a eleição do Erdogan nesses últimos 20 anos, né? Aqui uma notícia do painel, lá na capa da Folha também, Lula veta plano de trocar leniência por obras. Empreiteiras investigadas pela Lava Jato não poderão repactuar acordos firmados. Gente, está acontecendo uma disputa de bastidores, a gente possivelmente vai trazer isso mais aqui no futuro, quando as coisas começarem a andar de fato. O que é que está acontecendo? No pós-Lava Jato, né, existe uma grande discussão que já está nos tribunais, inclusive, e que opõe várias bancas de advogados muito famosos, muito poderosos e muito ricos, né? Entre eles, advogados que querem repactuar os acordos de leniência que foram feitos com as empresas que foram pegas em casos de corrupção no passado. Mais notadamente os casos que envolviam a Lava Jato, mas não só, tá? Não só. Entre os casos mais famosos e onde rola mais grana, e eu tô falando de casos bilionários, tá? Muita grana mesmo, é o caso da holding JEF, né? A tal da JBS. Então tem rolado uma disputa, inclusive uma disputa meio dedo no olho, assim, né? Bem ríspida, entre bancas de advogados, né, pareceristas, ex-ministros de tribunais superiores que estão nessas causas, né, empresários brasileiros e gringos, para refazer esses acordos de leniência. Os acordos de leniência, para quem não lembra, são as tais das, como se fossem delações premiadas das empresas, né? A empresa vai lá, reconhece que corrompeu o sistema, a ela é aplicada uma multa e ela continua com seus negócios. Qual é a grande crítica em relação a isso? Os acordos de leniência foram fechados basicamente pelo Ministério Público Federal, sem envolver outros órgãos importantes, principalmente a CGU. A CGU que não foi envolvida em vários desses acordos de leniência, que, conforme avaliam diversos juristas no Brasil, seria o rito legal. Segunda grande crítica, os acordos de leniência, muitos deles fizeram com que as empresas quebrassem. Então você não protegeu as empresas como acontece em vários outros países do mundo. Você tem um caso de corrupção na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. Você tem um cuidado para não arrebentar a empresa, porque senão você enfraquece aquele setor e principalmente acontece o que aconteceu no Brasil. Você abre um setor gigantesco da economia para empresas estrangeiras pegarem um mercado que antes eram de empresas brasileiras. Aconteceu isso no Brasil? Sim, aconteceu. As empresas foram obrigadas a vender ativos, a se desfazer de ativos, foram obrigadas a parar de fazer obras no exterior, a abandonar obras,
E, obviamente, não existe vácuo de poder, né, gente? Ainda mais no capitalismo. Alguém assumiu aquilo lá. Ou seja, alguém se deram muito bem com esse negócio todo, da maneira como foi feito. Há agora um movimento para revisar isso. Uma das opções era que o Lula trocasse os acordos de leniência, que as empresas estão tendo que pagar, por obras no Brasil. Então chegava lá na Camargo Correia, na construtora X, na OAS, não sei lá o quê. Chegava lá e falava, ó, seguinte, quanto é que você está devendo aí? Ah, tô devendo, sei lá, 3 bilhões de reais, porque foi o que eu me comprometi a pagar na justiça por ter participado de um escândalo de corrupção. Legal, então vamos fazer o seguinte, você não precisa mais pagar isso, a gente vai fazer uma obra em tal lugar e você vai lá e toca aquela obra. Né? Então você trocar obra pela multa. O governo Lula, aparentemente, né, segundo traz aqui o painel, vetou essa ideia. Qual que é a ideia do governo? Deixar que as empresas renegociem isso, se virem com seus próprios problemas dentro do sistema judicial, tá? E aí, dentro do sistema judicial, que está acontecendo uma batalha, por enquanto, mais ou menos silenciosa, mas a gente vai ouvir falar mais dela, assim que tiver mais informações, eu vou trazer ela para cá, para todo mundo entender o que está acontecendo. Sim, há interesses de toda a ordem nesse negócio, de toda a ordem, dos mais aos menos republicanos, tá? E então, assim, o principal para a gente aqui no Desperta é olhar os interesses do Brasil, né? Das pessoas, da população, o que interessa para a população. Mas é claro que no meio disso aí há interesses de empresas nacionais e estrangeiras, de bancas de advocacia, porque vocês imaginem, quando você renegocia um negócio desse, essas bancas, caso tenham sucesso, vão se dar muitíssimo bem, né? Você renegociar uma leniência de 5, 6 bilhões, 7, 8 bilhões, 10 bilhões, você renegociar para 1, 2, né? O quanto não volta isso para as bancas de advocacia, por exemplo. E assim, não há criminalização nenhuma aqui na profissão de advogado, tá? Mas a gente tem a obrigação aqui de expor os interesses que estão por trás disso tudo, tá? Então, conforme essa coisa andar, a gente vai tocando aqui para vocês entenderem, tá? Pedro, só o pessoal do chat, o que é leniência? Leniência, pessoal do chat. Leniência é o seguinte: você é pego lá no escândalo de corrupção e aí você pode fazer um acordo, né? Esse acordo, geralmente, esses acordos antigos, foi mediado pelo Ministério Público Federal, nesses casos todos aqui, né? E aí você assume que participou de um escândalo de corrupção e você tem as suas penas reduzidas em tese, tá? Basicamente, Pedro Falcão, você troca a sua pena por dinheiro, tá? É basicamente isso que acontece. Você vai lá e fala, tudo bem, pois é, não devia ter feito isso, né? Tudo bem, então tá. Então pega aqui uma grana, né? E aí, vida que segue, tá? Basicamente é isso. Pela experiência que eu tenho de acompanhar esses casos nos últimos anos, isso foi feito de um jeito bastante esquisito. Mal organizado, atropelado, não participaram entes que deveriam ter participado. Em alguns casos, puniu eventualmente excessivamente a empresa, de modo que ela tivesse que pedir recuperação judicial, por exemplo, né? Então você faz... Na semana passada a gente deu uma notícia sobre isso aqui até, né? O Exército Brasileiro tinha contratado uma empresa para trabalhar na Amazônia, lá na terra Yanomami, e essa empresa teria o objetivo de fazer poços de água, furar poços de água potável, né? E aí descobriu-se que a empresa era uma empresa esquisita. E aí chegou lá, né, as autoridades chegaram lá e falaram, não, vocês são muito esquisitos, vocês estão envolvidos num monte de rolo, vocês têm aqui, sei lá o quê, superfaturamento, né, isso, aquilo e tal, não pode. Vocês não trabalham mais com o poder público, porque entre as penalizações em caso de corrupção é você vetar o acesso dessas empresas condenadas ao poder público, a poder participar de licitações, por exemplo, né? Mas aí, eu até falei sobre isso na semana passada aqui, foi-se tomada uma atitude inteligente. Falaram para a empresa o seguinte, agora você termina os poços. O que é que acontecia até uns anos atrás? Você tinha uma empreiteira que era flagrada num escândalo de corrupção, e ela estava construindo uma obra, sei lá o quê, uma hidrelétrica, uma ponte, uma estrada, qualquer coisa. Aí você chegava lá e falava, não, deu problema aqui, você não pode mais continuar essa obra. E aí parava-se a obra. Vocês entenderam? Aí vai lá e para a obra. A empresa sai. Aí quando a empresa sai, o governo tem que ficar com a obra parada e fazer uma outra licitação para ver quem quer assumir aquela obra.
isso aí demora, enquanto isso o negócio não anda. Então, foi feito de fato de um modo, eu vou colocar atabalhoado, porque por enquanto a gente não vai se aprofundar nisso, tá? Nos aprofundaremos nessa história conforme a carruagem for andando e conforme as notícias forem aparecendo. Mas, agora, aparentemente, há um esforço, de fato, para revisar esses acordos de leniência. Principalmente para revisar duas coisas. Acesso a essas empresas ao Estado, né? Ou seja, a empresa lá não podia mais negociar com o Estado, então agora vamos rever isso eventualmente, né? Isso é uma coisa. E não estou falando aqui, gente, que está certo ou está errado, porque o mundo também não é certo e errado, o mundo é complexo, tá? Porque é aquela coisa, às vezes vale a pena a gente cair um pedaço do nosso cenário, literalmente agora aqui, né? Ou é da cadeira? Não sei. Ainda bem que não caiu na cabeça de ninguém. Então, às vezes é complexo. De fato, às vezes é preferível você manter uma empresa, vou colocar aqui uma empresa corrupta, tá? Trabalhando, no caso de furar poço artesiano na terra Yanomami. O que é melhor? Você tirar a empresa de lá? De fato, não. É você falar, ó, termina o poço aí e, em paralelo, você vai aqui ser investigado, né? Então, isso foi feito de uma maneira muito mal conduzida no Brasil nos últimos tempos, tá? Para dizer o mínimo. Então, há essa disputa, mas, por enquanto, um plano inicial que seria trocar esse dinheiro que deveria ter sido pago pelos acordos de leniência por obras no governo federal, viadutos, pontes, creche, escola, UPA, sei lá o quê. A princípio, o Lula vetou essa ideia, tá? E aí as empresas vão ter que tocar a sua vida na justiça. Tá bom, gente? É isso. Vamos lá, então, para a capa do portal G1, que também traz a eleição na Turquia, né? Resultados parciais indicam disputa acirrada. Então, é aquilo que a gente estava falando, uma disputa de 49% e 49% nesse primeiro turno. A gente vai ter nas próximas semanas aí, claro, mais informações sobre isso. Capa do G1, fraude no Brasileirão. Áudios e vídeos revelam como funcionava o esquema. Para quem não acompanhou, na semana passada está rolando um esquema de compra de jogadores, principalmente, né, em jogos no Campeonato Brasileiro, para que esses jogadores cometam, por exemplo, faltas, pênaltis, tomem cartão amarelo, tomem cartão vermelho, cedam escanteios, tudo isso. Para quem não é acostumado com aplicativos de apostas, você pode apostar num aplicativo hoje, né? Para quem é um pouco mais velho, tipo eu, assim, não sabe disso, né? Eu não sabia até umas semanas atrás. Então, você não tem a possibilidade de apostar num aplicativo só no resultado da partida. Você pode se cadastrar em qualquer aplicativo, chegar lá e falar, eu quero apostar aqui tantos reais, porque eu acho que vai ter um cartão amarelo nesse jogo até os 15 do primeiro tempo. Isso é uma aposta possível, por exemplo, né? Ou eu acredito que nesse jogo vai ter um pênalti para qualquer um dos lados. O juiz vai dar um pênalti. Ou vai ter 15 escanteios, vai ter 5 escanteios, vai ter 4 cartões amarelos, vai ter uma pessoa expulsa. Então tem vários parâmetros de aposta. Essa máfia estava subornando atletas das séries A, B e C do Brasileirão, se não me engano, né? E esses atletas cometiam esses pênaltis, tomavam esses cartões amarelos. E com isso, as pessoas que estavam montando esse esquema ganhavam rios de dinheiro. A princípio, chegou-se a levantar uma possibilidade de cerca de 700 mil reais de levantamento de grana com manipulação de apostas por rodada, tá? Lembrando que no Brasil nós temos 2 rodadas de futebol por semana, meio de semana e final de semana. Então a gente está falando de uma fraude aí, em hipótese, né? Em hipótese de 14, 15, 16 milhões de reais num ano cheio de calendário de futebol. Isso incluía também os campeonatos estaduais, tá? E aí o Fantástico trouxe detalhes do escândalo da manipulação de apostas ontem, né? Um grupo criminoso aliciava jogadores e combinava lances. Áudios e vídeos fazem parte da investigação do Ministério Público de Goiás, porque começou lá. Quem denunciou essa máfia foi o Atlético Goianiense. A diretoria do Atlético Goianiense, que identificou que estava acontecendo isso, fez a primeira denúncia. Então partiu de um clube, tá? Porque os clubes, claro, a maioria deles são vítimas desse caso, né? O clube não está sabendo que o seu jogador está lá e se comprometeu com uma máfia de cometer um pênalti, né? E isso para o clube, obviamente, é terrível, porque o clube não quer que haja um pênalti contra ele, né? Isso pode levar a rebaixamento, a não alcançar metas, isso financeiramente para o clube também é deletério, né?
Áudios vídeos do Ministério Público de Goiás sobre manipulação de apostas em jogos de futebol no Campeonato Brasileiro das séries A e B de 2022 e também jogos de alguns estaduais. Eu sei que o Campeonato Gaúcho, né, tinha um jogador até do Caxias que estava envolvido do Juventude que está envolvido nisso. Segundo os promotores, o grupo investigado era liderado por Bruno Lopes, que se apresentava como empresário de jogadores, e suspeitos se dividem em dois núcleos: os apostadores, que aliciavam atletas para forçar os lances, e os financiadores, que forneciam o dinheiro para o pagamento dos jogadores aliciados. O presidente do Vila Nova de Goiânia não é Atlético Goianiense, desculpa, gente, falei o clube errado, tá? O presidente do Vila Nova de Goiânia descobriu que jogadores do clube estavam sendo aliciados pelo grupo de apostadores antes de um jogo contra o Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele juntou provas da tentativa de manipulação de resultados e procurou os promotores que combatem o crime organizado no estado. Tá? E aí tem aqui alguns diálogos, né, entre a promotoria e os jogadores, porque as diligências, né, as oitivas, as pessoas já estão sendo ouvidas. Em depoimento aos promotores, o atleta Marcos Vinícius de Alves Barreira, apelidado de Romário, que tinha sido um dos aliciados, contou como foi a proposta. O promotor falando, né? O Bruno, que é o chefe do esquema, falou que era para ter cartão ou pênalti. E aí o Romarinho, esse responde, cartão vermelho ou pênalti. Por quanto, diz o promotor, né? E aí o jogador responde. Primeiro ele falou em 300 mil, depois falou em 150 mil e dava uma entrada de 10 mil e depois pagava o resto depois do jogo. Ou seja, combinavam o preço com o jogador, davam uma entrada para ele. Caso ele fizesse o combinado durante o jogo, cometer um pênalti, tomar um cartão vermelho, tomar um cartão amarelo, ceder um escanteio, né? Aí no final do jogo ele receberia o restante da grana. Ele está falando aqui entre 150 e 300 mil reais por jogo para o jogador, tá? Ou seja, no caso de muitos desses jogadores, é mais do que o salário dos caras, né? A gente fala, pô, jogador de futebol envolvido nisso, os caras ganham bem e tal, mas, cara, 150 mil é mais do que ganha hoje um jogador do Vila Nova, né? De fato, né? A maioria deles, né? Então tá lá a matéria do Fantástico para quem quiser acompanhar. Vamos lá para a capa do UOL, ver o que o UOL traz para a gente hoje aqui. Exclusivo, Polícia Federal identificou depósitos em dinheiro vivo do tenente-coronel Cid para Michele Bolsonaro. Reportagem que está sendo publicada hoje aqui pelo UOL, está na capa do UOL, publicada pelo repórter Aguirre Talento. Vamos lá ver o que tem aqui, ó. A investigação da Polícia Federal sobre a suspeita de um esquema de desvio de recursos e rachadinha do Palácio do Planalto sob a gestão de Jair Bolsonaro identificou a realização de depósitos em dinheiro vivo para então primeira-dama Michele Bolsonaro. Esses repasses eram operacionalizados, de acordo com a PF, pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid, preso no último dia 3 de maio pela suspeita de adulterar, né, os cartões de vacinação. A defesa nega e diz que não é nada disso, etc. O UOL mostrou no sábado diálogos de Cid com assessores de Michele Bolsonaro, nos quais ele demonstra preocupação com pagamentos das despesas da então primeira-dama, porque poderiam resultar em acusações de rachadinha, em uma orientação para realizar despesas somente em dinheiro vivo. Em outra reportagem, o UOL revelou que a PF identificou uma empresa com contrato na Codevasf. A Codevasf, para quem não vai lembrar, né? A Codevasf é a grande empresa investigada por corrupção durante o governo Bolsonaro, vários casos de corrupção. Isso aqui, inclusive, alimentou muito orçamento secreto, reeleição de deputado, compra de boa vontade de voto no parlamento, né? Essa aqui é a empresa-chave, uma das empresas-chave de corrupção, de roubo de dinheiro público durante o governo Bolsonaro. Vários casos em cima dessa Codevasf, né? Então, identificou a Codevasf como, olha só, que curioso, né? A origem dos recursos transferidos a um integrante do Palácio do Planalto responsável pelo pagamento das despesas de Michele. A Polícia Federal encontrou, em trocas de WhatsApp, as imagens de 7 comprovantes de depósitos em dinheiro vivo feitos por Cid, que foram encaminhados às assessoras da então primeira-dama Michele Bolsonaro. Vamos ler aqui o que diz a Polícia Federal. Vamos lá. A análise também identificou 6 comprovantes de depósitos para a primeira-dama Michele Bolsonaro entre
2021, 8/3/2021 a 12/5/2021, realizados por meio de depósitos fracionados. Depósito fracionado é indício de corrupção, não estou falando nenhuma novidade aqui, nenhuma acusação. Depósito fracionado é indício de corrupção, tá, gente? Quando você está num esquema onde você tem que receber dinheiro sujo, que não tem origem, que você precisa esconder esse dinheiro, você não chega na boca do caixa e deposita 400 mil reais, né? Você organiza isso de modo que numa semana a pessoa vai lá depositar 2 mil, na outra semana deposita 3.520, na outra deposita 10.012, na outra deposita 1.500. Então, depósitos fracionados são, sim, indícios de corrupção. Esses depósitos foram feitos em caixas eletrônicos de autoatendimento e um comprovante de depósito em espécie, possivelmente no atendimento presencial. Os comprovantes foram localizados tanto no grupo de WhatsApp da Ajudância de Ordens da Presidência da República, ou seja, quem é que era o ajudante número 1, Mauro Cid, quanto em trocas de mensagens, escreveu a Polícia Federal. Os repasses totalizaram R$ 8.600. De acordo com as investigações, os depósitos usavam um método comum nos casos de rachadinha, como eu acabei de falar, né? Eram feitos de forma fracionada, em pequenos valores, para impedir o alerta aos órgãos de controle e identificação de irregularidades, que é o famoso, para quem não lembra, COAF, né? O que é que esse órgão faz? Esse órgão, ele fica olhando literalmente as contas bancárias das pessoas para ver se você não está fazendo depósitos atípicos, né? Então, se você cria um esquema de receber dinheiro fracionado, ou seja, vários depósitos de valores menores, a tendência é que o COAF e os outros órgãos que ficam de olho nas movimentações bancárias e financeiras das pessoas não identifiquem isso, né? Não acende uma luz amarela lá dizendo, olha, algum ser humano que trabalha no COAF, né, precisa olhar isso aqui, tá? Então, isso é feito no esquema de rachadinha. Vamos lembrar que o tesoureiro da família Bolsonaro, o senhor Queiroz, já havia depositado cheques para Michele Bolsonaro, tanto é que o meme dá conta que o apelido da Michele é Micheque, né? Então, ela tem esse apelido que não é de graça, literalmente não é de graça, né? A Micheque já tinha recebido dinheiro dessa mesma forma de outra pessoa, o tesoureiro dos Bolsonaro, Fabrício Queiroz, no passado, 16 mil reais, se não me engano, em cheque, tá? Na época, o Jair Bolsonaro falou que aquele dinheiro era um empréstimo do Queiroz para ele, Bolsonaro. No entanto, quem faz declaração de imposto de renda sabe que quando você faz ou toma empréstimo, você precisa declarar isso no seu imposto. Jamais foi comprovado que Bolsonaro declarou 16 mil reais de empréstimo advindos de Fabrício Queiroz, tá? Então a Michele já estava já era uma suspeita de receber dinheiro de rachadinha, nossa, que surpresa, né? E agora temos mais aqui esses depósitos fracionados que foram encontrados num grupo de WhatsApp, né? Os comprovantes foram encontrados num grupo de WhatsApp e teriam ido parar na conta da Michele. Esses depósitos ocorreram predominantemente de forma fracionada, ou seja, o depositante, ao invés de utilizar um único envelope com a quantia desejada, fracionou o total dos envelopes, né? Isso é bastante comum e fez depósitos sucessivos em um curto espaço temporal. Ou seja, o cara chega lá na boca do caixa, pega um monte de envelope no atendimento eletrônico, em vez de pegar um envelope e depositar lá 5 mil reais, ele pega 4, 5 envelopes e divide a grana ali, né? De modo fracionado, e faz os depósitos um atrás do outro, tá? Sim, gente, é assim que é feito esse negócio, tá? Como os pagamentos foram em dinheiro vivo, não há identificação da origem dos valores, ou seja, dinheiro sem origem, né? O inquérito apura se os pagamentos seriam provenientes do desvio de recursos do Palácio do Planalto. Também foi encontrada uma transferência bancária de 5 mil reais realizada em julho de 2021, feita diretamente da conta de Mauro Cid para a conta de Michele Bolsonaro. Por causa dessas transações, o STF, o ministro Alexandre de Moraes, autorizou a quebra de sigilo bancário de Mauro Cid e outros servidores que trabalhavam na ajudância de ordens da presidência.
A quebra do sigilo bancário de Cid foi revelada em setembro do ano passado pela Folha de São Paulo. A PF busca identificar outras transações suspeitas envolvendo a primeira-dama. E aí a notícia continua, né? Há outras hipóteses também, a de que Mauro Cid teria pago, por exemplo, em setembro de 2021, uma das assessoras da Michelle enviou a Mauro Cid um boleto de um plano de saúde do irmão da primeira-dama. Neste primeiro caso, o ajudante de ordens realizou o pagamento com recursos da conta bancária de Jair Bolsonaro, tá? De novo, gente, vamos lembrar, Fabrício Queiroz depositou dinheiro na conta da Michelle, um cheque de 16 mil reais. Vamos lembrar outra coisa, pagamento de boletos. Tem um vídeo, pena que eu não recuperei esse vídeo hoje de manhã, tem um vídeo do Fabrício Queiroz pagando na boca do caixa a escola de uma das filhas do Bolsonaro, se não me engano, do Flávio, tá? Então, assim, ó, galera, isso é uma empresa chamada Rachadinha SA. As coisas agora estão aparecendo. A proveniência desse dinheiro é mais ou menos óbvia para quem consegue parar por um segundo e pensar como que um deputado federal, que era o caso de Jair Bolsonaro, consegue manter com o seu salário de deputado apenas. A gente pode achar muito dinheiro, né, Pedro Falcão? Quanto é que ganha um deputado? 30 mil reais? 40 mil reais? Você sabe aí, Pedro Falcão? Dá uma pesquisada pra gente aí. Dá um DuckDuckGo, né? Não dá um Google. O cara tem um salário de deputado federal. Aí o cara mora numa casa, num condomínio fechado, de frente para o mar, na Barra da Tijuca. Quem nunca passou lá, eu só posso dizer para vocês que a maioria de vocês está vendo esse programa, não teria dinheiro para comprar aquela casa. Não teria, tá? É um lugar caro. Quanto ganha um deputado, Pedro Falcão? Hoje em dia, a partir de 1º de janeiro de 2023, 39.293,32. 40 conto. Hoje ganha. Né? Então vamos supor que o salário do Bolsonaro fosse 40 mil reais em dinheiros da época. Gente, o Bolsonaro tem 4 filhos. Eu queria saber essa mágica, né? Minha mãe estava aí no final de semana, eu queria perguntar para ela se dá para fazer isso. 4 filhos, 2 ex-mulheres, uma mansão na Barra da Tijuca. Como que faz isso aí com 40 mil reais? Né? Não parece óbvio que vinha dinheiro de outro lugar? Não parece evidente? Você não precisa gostar do Bolsonaro, desgostar, não precisa gostar do Lula, não precisa odiar o PT, não tem nada a ver com isso. Você é um ser pensante, você que usa o seu cérebro, né, para conseguir escovar o dente, se alimentar, caminhar, respirar, mascar chiclete, né? Você não consegue pensar nisso? É lógico que foi acordando 5 da manhã e fazendo gestão financeira. Foi fazendo gestão financeira, exatamente, né? Exatamente. Já falei para o Eduardo Moreira e para o Rafael Donatiello que tinha que ter um curso de gestão financeira da família Bolsonaro no ICL. Porque a gente coach, né? Coach. Agora temos Mauro Cid e Fabrício Queiroz, pode ser os 2 coaches financeiros, né? Porque essa gente faz milagre com dinheiro, de fato, né? Tá bom, gente? Então tá bastante óbvio, vocês podem ir lá para a capa do UOL que tá na manchete lá. Vamos lá, então. Vamos fazer um giro rápido aqui. Revista Fórum, golpe e muita grana. As articulações sinistras do entorno de Bolsonaro. Não é só fraude em cartão de vacina. Investigações avançam para conspiração golpista dentro do Palácio do Planalto, corrupção e lavagem de dinheiro. Tudo entre os militares mais próximos do ex-presidente. Investigação lá publicada hoje pelo Ivan Longo com Henrique Rodrigues e Yara Vidal lá no site da Fórum, tá na capa da Fórum. Pulem para lá para dar uma olhada. Capa do Globo, rapidamente, a manchete principal: falta de insulina no SUS já afeta pacientes com diabetes em vários estados do país. Com dificuldade para comprar medicamento, o governo importou o remédio sem registro na Anvisa. Caso de vacina, PF vê indícios de associação criminosa em fraude no cartão de Bolsonaro e questiona a ação solo de Mauro Cid. Claro que o Mauro Cid, a princípio, vai tentar matar essa no peito sozinho, né? Pelo andar das investigações, não parece que vai colar. Semana decisiva terá depoimentos do Bolsonaro e de Mauro Cid. Então, essa semana, como eu falei antes, o Bolsonaro e o Mauro Cid devem depor na PF. O depoimento do Bolsonaro está sendo esperado para amanhã, terça-feira. Veremos se de fato vai acontecer, tá bom? Capa do Estadão, principal manchete do Estadão hoje: juro adia o sonho da casa própria. Intenção de compra de imóvel chega ao menor nível em 3 anos.
Financiamento caro e escasso e incertezas em relação à renda e ao emprego impedem a aquisição de imóveis próprios no Brasil, mostrando aqui que a economia basicamente está parada também por causa dos juros, né? Manchete lá da Bloomberg Linha, esta gestora comprou 15% da Light às vésperas do pedido de recuperação judicial. Isso aqui mostra que na semana passada a Light, empresa de energia do Rio de Janeiro, pediu a recuperação judicial, e aqui tem uma revelação importante mostrando que uma gestora, que são essas gestoras de recursos que costumam comprar empresas em crise, né, comprou 15% da gestão da Light e agora aparentemente vai tentar sentar na mesa para decidir os rumos da empresa, né? A empresa se chama WNT Capital, o nome dela, WNT, vem de Why Not em inglês, né? Por que não? É conhecida na Faria Lima pelas apostas agressivas. Na noite de quinta-feira, um fato relevante revelou que a gestora de recursos focada em créditos adquiriu uma participação relevante de 15% da Light e pediu recuperação judicial na sexta-feira, né? Há uma suspeita de que a WNT representa os interesses de Nelson Tanuri e Daniel Vorcaro, do Banco Master, ambos especializados em negociar e recuperar essas empresas, né? Empresas em dificuldade financeira. A assessoria da WNT nega, no entanto, que esteja a serviço de Tanuri. Gente, o que vai acontecer daqui para frente, rapidamente? Ninguém sabe, essa é a verdade, porque essas empresas que compram, esses fundos que compram empresas ou parte de empresas em dificuldade financeira, tem de tudo nesse mercado, tá? Tem gente que vai lá tentar recuperar a empresa para comprar na baixa e vender na alta, mas tem gente também lá que vai ajudar a destruir a empresa e vai se apossar de tudo que puder enquanto a empresa vai à falência. Coloca um monte de gente lá nos cargos, dá salários altos, pega a marca que interessar aqui e ali, tenta fatiar o mercado, tenta vender uma parte na empresa. Olha, quem está no Rio de Janeiro depende de energia elétrica da Light, fica de olho nos próximos tempos que tudo pode acontecer de fato, tá bom? A Bloomberg Linha ainda, crise no varejo, Riachuelo fecha a mega loja Conceito no Oscar Freire, com prejuízo trimestral que dobrou em 12 meses e margens comprimidas. A Guararapes encerra a operação da loja na região dos Jardins de São Paulo após 10 anos. Outras lojas da Riachuelo fecharam também. Riachuelo, para a gente lembrar do mega bolsonarista lá, o Flávio, né, o dono da Riachuelo, né? O que é o Pedro Falcão? Tá com pressa? Tem um vídeo, né? Temos vídeo? Tá bom, a gente vai mostrar o vídeo no finalzinho agora aqui. Então, vamos lá, rapidamente. BBC Brasil trazendo destaque aqui para o PL das fake news, mais uma discussão sobre o PL das fake news. A capa do La República, temos aqui destaque para a visita do Zelensky na Grã-Bretanha e também na Itália, né? E também um destaque importante na capa do La República, mostrando que a Europa está cada vez menos dependente do gás russo, mas isso é mais ou menos verdade, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui como manchete para vocês, ó. A Europa hoje não depende mais quase do gás russo, né? Ao contrário do que se imaginava, né? Então eu vou deixar essa manchete assim, ela não é totalmente verdade. Eu vou deixar isso aqui aberto, amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Tem um jogo aí que é um pouco mais difícil do que a gente consegue olhar na primeira vista, e ele inclui, claro, a China, né? E é isso, meus consagrados. Ó, a gente tem um vídeo para mostrar no final do programa aqui, que rolou pelas redes sociais aí no final de semana. Mas antes de mais nada, queria agradecer a todo mundo que participou do programa hoje. E aí façam o seguinte, na nossa caixa de comentários tem o link para você acessar o N1, ICL Notícias Primeira Edição, que está começando daqui a 1 minuto. Nós estamos terminando agora o Desperta ICL. Esse programa vai ao ar toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira de manhã, sempre às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Claro que se você acordou mais tarde, você pode pegar o programa andando ou pode acompanhar a reprise. Deixa seu like, assina o canal aqui no YouTube também, pega o link, compartilhe com as pessoas para que as pessoas tenham acesso a este programa. E agora veremos um vídeo. Isso, assim, ó, incrivelmente engraçado, eu dei muita risada sobre isso com esse vídeo ontem. É um rapazote aí, a gente vai poupar o nome dele para evitar hate na internet, né? E borramos também o rosto dele, apesar de que esse vídeo foi postado por ele próprio, tá? Mas a gente vai evitar expor ele mais, para evitar que ele seja atacado na internet, que é uma coisa que acontece direto, né? Então borramos o rosto dele, e também não vamos falar o nome, mas é alguém que abordou o Sérgio Moro em uma situação pública,
O Sérgio Moro foi lá falar com o menino, achando que ia ser elogiado como super-herói, e aí acontece o que vai acontecer nesse vídeo. Eu vou deixar vocês com o vídeo, me despeço por aqui. Muito obrigado a todo mundo, até amanhã. Tchau! Estamos aqui com o nosso senador Sérgio Moro, do Paraná. Salve! E eu gostaria de perguntar para o senhor como é ter sido declarado um juiz ladrão pelo Supremo Tribunal Federal. Não toque em mim, senhor, por favor.